galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia das decepções de 2021. Nem só de leituras boas vive um leitor, então hoje é dia da gente falar dos livros que foram aí umas decepções para o ano de 2021. Eu não decidi trazer só os livros que eu não gostei, que eu achei livros ruins, porque não foram muito, sinceramente, então eu decidi trazer livros com uma outra abordagem, que foram um livro que eu esperava uma coisa e acabei encontrando outra, e acabou assim que não foi uma experiência como eu esperava. Vou trazer então alguns livros aí que são alguns queridinhos, então por favor não me cancele, ou me cancelem, mas com carinho, e a gente vai conversar então sobre todos eles. Mas ao contrário do que eu fiz no livro de favoritos e que eu fiz um ranking, aqui eu vou trazer mesmo na ordem que eu fiz a leitura mesmo, e pra falar deles, assim, porque eu acho que nem é legal, assim, você fazer um ranking de piores livros do ano. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, se curtir e compartilhar o vídeo, que ajuda bastante na divulgação. E também, se por acaso, assim, nossa, ela falou mal agora que eu vou ler esse livro mesmo, eu vou deixar aqui na descrição o link de compra da Amazon desses livros, caso você queira. Ou se você quiser comprar outros também com o meu link, ajuda bastante ler no livro e você não paga nada mais por isso. E vamos então à primeira grande decepção do ano. Essa aqui foi realmente uma decepção porque eu fui ler muito animada, muito empolgada, que foi O Homem do Terno Marrom, da Agatha Christie. E eu vou explicar por quê. Esse livro acabou que eu abandonei ele, eu decidi parar a leitura e quem sabe num futuro aí distante eu acabe retomando. Eu acho que tudo aconteceu porque eu não estava muito na vibe de leitura desse tipo de fórmula, como é o livro da Agatha Christie, né, de investigação. E nesse caso em específico, depois de um tempo, eu fiquei refletindo de por que eu não estava gostando. Mas eu acho que é porque principalmente faltou ali alguma coisa com que eu me identificasse. E esse é um dos livros que não tem um detetive famoso, né? Não tem o Poirot, não tem Miss Marple, não tem lá o Tommy Tuppence. É um livro mais assim, freestyle, digamos assim, em que vai trazer uma garota super legal, super à frente do seu tempo, e ela decide embarcar numa aventura e ela topa com um assassinato e ela decide investigar. E isso já deveria ser o suficiente, que a gente tá falando de uma garota super relativamente jovem que decide em 1920 e poucos tomar a frente da sua vida e fazer o que ela queria realmente fazer, não ficar só fazendo o que os outros esperam. Mas realmente não tava rolando, eu não me envolvi na história, eu comecei a ler e perder um pouco assim do que era falado, as pistas que tinham, as informações, eu não registrava. Aí de repente ela tava falando de um personagem, eu não sabia nem quem era. E realmente eu não sei se foi um problema com a fórmula da Agatha Christie, que eu cansei um pouco, ou se o livro não me chamou atenção, não era a hora. Enfim, quando eu for retomar, pegar alguma outra leitura da Agatha, provavelmente eu vou pegar algum com o Poirot, que é um personagem que eu gosto bastante, e talvez aí eu tenha um pouco mais de sucesso do que esse daqui. Então eu decidi abandonar porque, sinceramente, eu teria que começar a ler ele de volta, e acho que estou aos poucos desistindo dessa ideia de ler em ordem cronológica os livros dela e vou ler conforme eu estiver disponível, conforme eu me der vontade, para não realmente cair nesse problema de pegar vários livros que eu não gosto em sequência e acabar desistindo de ler a autora. E nem vou desistir porque eu estou começando a coleção da HarperCollins maravilhosa, então não podemos desistir. Enfim, o único livro que eu abandonei. Um livro que quase dispensa comentários se você acompanha aqui o canal foi As Mentiras que os Homens Contam, do Luiz Fernando Veríssimo. Eu já me desfiz desse livro, então vou deixar aqui a capinha do ladinho pra vocês darem uma olhada. É um livro que conta crônicas, assim, do dia a dia do mundo masculino e dos homens, mas eu acho que o problema com ele é que ele é um humor muito datado, ou pra mim, muito longe, ou, tipo, sem graça nenhuma, que é aquelas coisas, assim, sobre, ai, o homem ser machão e não sei o quê. E, eu não achei graça nenhuma, sinceramente, assim, li o livro bem de má vontade, terminei, assim, tipo, porque ele é um livro de 160 páginas, então ele é rapidinho de ler, mas nada a ver, assim, nossa, muito ruim, tipo, talvez culpa não seja culpa do autor, seja só culpa da época, que as pessoas achavam graça, umas coisas assim, nada a ver. E, enfim, não foi uma leitura que eu gostei, não gostei mesmo do livro, esse dei uma nota bem baixa, e já me desfiz dele porque realmente não conversa comigo e achei importante passar pra frente. Então, foi isso. Esse com certeza eu acho que assim, de sem graça mesmo e nada a ver, esse foi o que ganhou no ano assim de... Outro livro que eu li também foi O Restaurante no Fim do Universo e não gostei, do Douglas Adams, né? Que é aí o segundo livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, não sei se é assim que chama a série. Mas eu tava muito assim, vou dar uma chance, vou terminar e vou conseguir, vai dar certo e
morreu tudo. Não consegui, assim, é legal, mas eu acho que é muito uma leitura mais para adolescente. Acho que se eu tivesse feito essas leituras quando eu era adolescente, eu teria gostado bastante. Mas agora não me empolga. O meu problema, assim, é que você faz uma série de 5 livros e você não deixa um gancho legal pros próximos. Tipo, se eu parar a qualquer momento a série, é minha experiência, né? Eu não tenho curiosidade pro que vai acontecer. E eu acho que esse é o grande problema meu com o Guia do Mochileiro. É assim, é aquele tipo de humor introspectivo, né? Porque não é um livro pra você gargalhar, é um livro pra você dar aquela risadinha assim. Puta que legal, boa sacada. E eu acabei também já. Eu acho que eu nem me desfiz ainda, na verdade, dos livros, mas já tirei eles da minha estante porque. Ah, passou pra mim, sabe? Não acho que seja uma leitura que um dia eu vou ter vontade de fazer de novo. E infelizmente, né, eu estava aí prometendo ler todos eles esse ano. Acabei parando no segundo, eu acho que é melhor parar por aqui antes que eu me irrite mais de ter perdido mais tempo lendo. Mas enfim, entendo como algumas pessoas gostam, só realmente acho que passou o meu timing. Eu vou trazer aqui um que não foi exatamente uma super decepção, mas foi algo que eu esperava uma coisa e veio outra, que foi O Boneco de Neve, do John Nesbo, que foi um dos livros que foi escolhido para nossa leitura do Clubinho do Thriller, né, que acabou aí, infelizmente, parando. Mas, enfim, é uma história que tem muito potencial e eu acho que tem várias viradas bem legais ao longo dela, mas primeiro que é um livro que tem suas 400 páginas, podia facilmente ser resolvido em 300, assim, tranquilamente. Acho que ele enche linguiça, assim, umas coisas que realmente não precisa. Talvez por, inclusive, ele ser um livro que tá dentro de uma série, né? Ele trazer coisas que não interessem tanto o leitor que vai pegar só esse livro para ler, mas, enfim, pode acontecer. O problema maior para mim desse livro foi que ele vai trazer aí umas coisas assim que realmente me incomodaram e estragaram um pouco a leitura, como é o caso de uma personagem que é extremamente sexualizada e passa por umas coisas de machismo assim super nada a ver, que não contribui nada para a história. Enfim, tem que ter uma personagem mulher e ela tem que ser a mais gostosona e todo mundo quer ela, isso me incomoda um pouco, que não tem nada a ver assim com o objetivo do livro. Mas enfim, sei lá, quando eu peguei esse livro pra ler, eu queria muito, achei que eu e o John mesmo já ia criar assim, um super paixão de logo de cara. Por ele ser um livro de série, eu já tava super empolgada para começar a comprar os primeiros livros, para acompanhar esse personagem ao longo de toda essa jornada. Mas eu vi muitas pessoas falando que esse aqui é um dos melhores livros que tem na série, então os outros são mais fracos, principalmente os primeiros. Depois pensei, nossa, esse já é mais forte. Imagina como é que vai ser os outros. E realmente achei que não foi exatamente o que eu esperava. Teve muitas facilitações para que as coisas acontecessem e se resolvessem. E fiquei assim um pouco chateada. E tem vezes que essas coisas que eu citei, principalmente sobre a personagem mulher, não me atrapalham tanto assim, mas nesse aqui me incomodou, então acabou estragando um pouco a experiência. E assim meio que acabou o meu encantamento com o John mesmo, meio que logo de cara. Como teve Joe Hill lá nos melhores e favoritos do ano, eu achei interessante trazer um pra cá pra dar uma balanceada. E eu trouxe o Estrada da Noite, que é o primeiro romance dele, né? O segundo livro. E foi uma história assim meio complicada, porque o plot dele é bem legal, né? Um cara que compra um terno e o terno promete trazer um fantasma junto, né? E a gente pode pensar em tudo que vai se desenrolar a partir disso. Só que é o tipo de livro, assim, que traz essa premissa, mas essa premissa acontece ali, sei lá, nos 20, 30%. Depois a história descarrilha para um outro lado, assim, muito louco. E eu não sei, mas eu tenho um pouco de problema com livros assim, que você espera que uma coisa vai acontecer, ela se resolve muito rápido e você fica, tá, e agora? O que que eu tenho que esperar que vai acontecer com os personagens? Como que vai se resolver se eu nem sei o que vai acontecer? Então, acho que foi talvez um pouco de, assim, alinhar as expectativas, mas pra mim não funcionou tão bem, achei algumas coisas assim, muito facilidade de roteiro também. E, enfim, a segunda metade se salva bem mais, assim, que eu acho que ela fica um pouco mais acelerada, mas foi, assim, dentre as minhas experiências com o Joe Hill, que eu achei, assim, uma leitura mais imatura, assim, não tão forte como alguns que vêm depois. Então, achei que valia a pena mencionar. Outra decepçãozinha, assim, digamos, foi o Castelo de Otranto, do Horace Walpole, que ele é tipo quase que um conto, uma novelinha, né? Vai trazer o precursor do gótico ali. Entendo todo a importância histórica dele, tudo que vem depois e que ele acabou inspirando. Mas eu achei assim, muito chatinha a história, muito sem noção, aquelas coisas assim, né? Tá, da época, eu sei que é da época.
Mas, não sei, não me empolgou não. Achei que eu ia achar mais charmoso e mais emocionante por ser escrito em 1700 e bolinha, né? Mas não gostei tanto assim, não achei muita graça e, enfim. Mas é uma edição muito bonitinha, todo corte em preto. E ela é escrita assim, ó, em volta tem um tiriri ali e tal. Enfim, não foi pra mim. Como teve Joe Hill, também vai ter Stephen King, então vou falar aí de uma leitura que eu não gostei muito e que foi meio cansativa pra mim, que foi A Autoestrada. Se você já viu a resenha, né, que já tem aqui no canal, você sabe todos os motivos de por que eu não gostei, mas não gostei tanto assim, né. Aqui temos o King escrevendo do jeito King já, e gostoso de acompanhar e tal, aquela coisa assim, né, de o tempo passa e você ainda se diverte. Mas o protagonista não me convenceu, as motivações dele que ele tem no começo e que eu super apoiei, ao pouco ele vai metendo os pés pelas mãos e vai deixando tudo isso de lado e você vai ficando mais de cara com as coisas que ele faz. Algumas coisas que são colocadas na história não fazem sentido nenhum e não agrega nada. Então acho que realmente aqui o King deu uma perdida de pra onde ele ia. E o final, que era pra ser algo mais grandioso, ou pelo menos eu esperava, foi legal, mas não foi uou, assim, sabe? Então, realmente foi uma daquelas histórias que pra mim é só mais esquecível do que memorável. E eu acho que vale a pena citar, já que eu exalto tanto King nesse canal, porque tem algumas coisas que ele escreve que talvez não converse comigo, né? Ou talvez não seja assim lá tão bom. Parece perseguição, mas não é. Como teve também Jane Austen lá nos melhores, vai ter aqui no Decepção. E eu trago então Mansfield Park, que eu acho que foi, assim, basicamente unânime, todo mundo que leu. Teve muitas poucas pessoas, assim, que acho que gostaram muito, ou que eu não vi ninguém que coloque esse livro à frente de outros, assim, seja o favorito dela. É uma leitura bem mais introspectiva, assim, a personagem principal, né? Ela é muito fechada, ela é muito tímida, ela é muito, eu diria até sem graça em alguns momentos, então é bem mais difícil de acompanhar e é um livro que é enorme, nossa, é um dos maiores dela, se não o maior, 500 e poucas páginas, e realmente parece que você tá preso naquele limbo, assim, e não tem lá muita coisa acontecendo. Tem alguns episódios que a história dá uma movimentada, e em outros ela tá totalmente parada, sem acontecer nada, né? E aqui a gente tem a nossa protagonista que ela vive de favor, basicamente na casa dos tios, né? Ela vem de uma família muito pobre, e os tios ricos abraçaram ela para criar ela ali a partir dos 9 anos, que ela começa a morar com eles. E ela é super timidazinha, talvez um pouco sem graça, e enfim, ela tá vivendo aquela vida ali que não é necessariamente dela, né? E que ela é vista basicamente como alguém ali, né, que depende por uma outra tia como a pessoa ali que tá de favor e que deveria fazer mais coisas. E realmente a história não dá aquela empolgada. Tem um ou outro plot, assim, que me surpreendeu, mas que quando você olha pra trás, assim, você pensa na jornada, você pensa, não sei se valeu muito a pena, não. Enfim, acho que é unânime e eu sugeriria deixar Mansfield Park por último, assim, depois que você já lê todos os outros livros da autora. Outra semi-decepção, mas esse aqui é realmente totalmente com o objetivo do livro está atrelado, né? Que é o Dança Macabra também do King, que é que é basicamente um ensaio assim sobre o terror, tanto nos livros, quanto no cinema, quanto no rádio, enfim, tem uns toques aqui de autobiografia do King que são muito legais. E realmente o começo do livro empolga bastante, porque eu acho que ele vai falar de como ele viu o terror quando ele era mais jovem, então como impactava os primeiros filmes que ele viu, a parte do rádio é muito legal, ele contando, os gibizinhos lá e tudo mais. Só que daí tem um miolo desse livro aqui que ele vai falar de alguns livros, né, que mais marcaram ele no aspecto do terror e que são muito cansativos. Se você não leu o livro, principalmente, nossa, daí que o negócio nunca mais vai sair, sabe? Acho que pra quem leu tudo, pra quem assistiu tudo, com certeza é uma experiência bem legal. E é o King conversando com você, o que é muito bacana, né? Ele mesmo falando, né? Não contando uma história, eu adoro esse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, nossa, é um livro que você lê e não acaba mais, assim. O final também é muito bacana, então ele vai falar nessa época que ele tinha escrito muito poucos livros, né? E, enfim, ele começa a falar sobre as primeiras inspirações dele, um pouco assim da história. Então acaba sendo bem bacana a finalização. Mas pra mim o miolo foi muito difícil de ler, assim. Só li porque, assim, né, pela amizade que eu tenho com o King, né, de muito tempo.
Mas enfim, se você for ler, eu acho que tem que você ir com essa cara aqui. E também não é um livro para ler correndo, não é um livro para devorar, é um livro para você apreciar. Talvez eu diria até consultar, assim, se você tiver algum interesse em um livro que você leu e tá aqui. Então, isso aí. Outra que eu trago aqui também, mais uma Jane Austen, é A Abadia de Northanger. Esse livro aqui, ao contrário de Mansfield, que eu vejo vários aspectos bons, acho um pouco longo demais, mas que talvez a jornada seja legal e a protagonista lá de Mansfield, ela tem um senso de justiça e senso de moral muito bacana, assim, que eu acho bem da hora. Esse aqui, que livro chatinho, que livro, nossa, tem 240 páginas nessa versão da Príncipes aqui, mas que é sofrido de ler. A protagonista nada a ver, o que acontece com ela nada a ver. E daí, assim, a Jane Austen, ela tem alguns aspectos muito bacanas, que quando os protagonistas, quando o casal principal que você tá torcendo ficam juntos, é muito legal, assim, é muito gostoso de acompanhar. E esse aqui, tipo, isso não acontece. Você só não se importa, porque o casal é muito estranho, sabe? Muito esquisito. E, sei lá, talvez seja uma crítica da Jane Austen, porque ela tem muito disso, de estar, às vezes, intrínseco no texto e você talvez não tenha a percepção total. Eu sou uma pessoa meio desligada, né? Então, às vezes, eu não percebo tudo que ela quis falar, até porque, né, tá muito longe de mim, né? O tempo que ela viveu. Mas, sério, esse daqui não gostei, realmente. Diferente de Mansfield, que eu gostei de algumas coisas e outras me desagradaram, essa aqui basicamente não gostei de nada. Surpreendendo um total de 0 pessoas, eu vou trazer também a outra garota negra da Zakiwa Dalila Harris, que foi um enviado do Clube Intrínsecos que, putz, não rolou pra mim, não rolou mesmo. Eu tentei gostar desse livro, assim, porque ele traz uma discussão muito legal sobre representatividade negra no ambiente de trabalho. E falando aqui de uma editora que já conversa super com a gente, que já ganha nosso coração, mas aqui é o jeito que ela faz, é uma história muito esquisita, não me empolga. A protagonista também, muito nhê. E assim, o livro vai escalando para uma viagem tão viajada, mas tão viajada, mas tão viajada, que, eu não sei, só me perdeu, assim, o final é muito aleatório, assim, totalmente confuso. E, enfim, eu fiz uma resenha desse livro, porque eu estava fazendo resenha de todos os livros do Intrínsecos, né? Mas foi assim um que me acabou com as pernas, sabe? Porque é o tipo de livro assim, traz tanta discussão importante, fala de tanta coisa que a gente precisa discutir, abre os seus olhos para coisas que você talvez não veja no dia a dia. E daí o livro é ruim, eu não sei como explicar, sabe? Sinceramente, vai ser uma série desse livro, eu espero que a série seja melhor. Se pá, eu vou assistir o primeiro episódio, vai ser o curto, porque às vezes a forma que foi contada a história não foi interessante, e às vezes eles corrigem isso pra série. Vamos ver, né? Mas enfim, não gostei, eu acho que teve muito pouca gente que gostou desse livro. E agora chegou a hora de eu ser cancelada pela internet, a hora que todos estavam aguardando, em que eu vou trazer um livro aqui que é o queridinho de muita gente. E que não foi um livro ruim, mas foi uma decepção, talvez, com a expectativa que eu tinha de leitura desse livro. Enfim, estou falando do Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que foi um livro, assim, que eu tinha tanta vontade de ler, porque tanta gente fala desse livro, tanta gente fala do Ray Bradbury como escritor, que eu fui com muita sede ao pote. E, assim, eu descobri que eu tenho algumas limitações de vida relativo a leituras de ficção científica, de distopia, que dependendo do estilo do livro, dependendo da discussão dele, eu fico muito deprimida, muito deprimida, assim. E esse livro aqui, claro que ele é um livro muito inteligente, ele fala de coisas muito importantes. Eu acho que esses cenários que eles trazem sempre são legais e discutíveis, né, na nossa sociedade, principalmente pra gente não caminhar pro mesmo lugar. Só que esse livro é muito cansativo, ele cansou, assim, a minha existência de um jeito que, é tão difícil conviver com ele, com o protagonista, ver o que ele tá passando, aquela angústia. Eu acho que a culpa não é do livro, a culpa é minha mesmo, assim, ou talvez é justamente isso que o livro quer fazer. Só que acabou, assim, que eu terminei e não ficou aquela sensação, assim, de, sabe, foi uma experiência enriquecedora e tudo mais. Eu acho que eu não estava realmente no clima para leituras, assim, mais pesadas, eu queria algo mais tranquilo e mais feliz. E acabei, assim, metendo os pés pelas mãos, porque eu queria muito ler. Mas enfim, gostei muito da escrita do Bradbury, quero muito ler outras coisas dele, acho que principalmente aquele Algo Sinistro Vem Por Aí, Crônicas Marcianas, ainda vou ler outras coisas dele, com certeza, mas eu achei que ia ser aquela coisa assim muito,
diferente, gostei, amei. E, sei lá por quê, porque eu li, por exemplo, fazendo um paralelo, né? Eu li o Revolução dos Bichos, que eu adorei, assim, acho maravilhoso e genial. Mas nossa, foi cansativo, eu sofri pra passar por aquilo, ver os animalzinhos lá sendo ruins uns com os outros. E esse aqui eu acho que foi ainda pior, sabe? Foi mais difícil a leitura e eu me sinto meio sufocada naquele cenário das televisão ali. Enfim, foi uma leitura que eu esperava sair com o coração assim, nossa, perfeição. E eu só saí muito cansada, então foi isso. E o último, mas não menos importante, foi O Talentoso Ripley, da Patrícia Highsmith, que foi uma das últimas leituras que eu fiz esse ano aí. E que eu esperava, eu acho que realmente esse foi problema de expectativa mesmo. Eu esperava que fosse um clima assim, sabe? O Prenda-me se for capaz, que é aquela alucinação e o cara corre para um lado e a polícia atrás dele, e ele corre para o outro e a polícia atrás dele. E aqui nada a ver, porque o Ripley, ele é um trambiqueiro, ele vive de trambiques e tal, mas a leitura, ela é bem mais lenta. Claro que foi um livro que foi 155, então eu acho que eu devia ter já esperado por isso, porque outra coisa, né, a sociedade estava totalmente diferente. Mas é que ele demora muito pra construir, os personagens não são empolgantes, o Ripley não tem carisma nenhum, coitado, né? E sei lá, eu acho que eu só esperava uma coisa diferente. Mesmo quando acontece as reviravoltas, tem. Claro, a história vai para um lado que eu não esperava, eu acho que dificilmente alguém vai esperar pro lado que a história vai. E até ele dá uma empolgada nas coisas que acontecem. As coisas são legais, mas eu acho que a forma como é contado, como é apresentado pro leitor, deixa tudo muito chato. Nossa senhora. E daí tem horas que você só não se importa. Ou tem horas que você pensa, nossa, isso aqui nunca aconteceria. Não, não tipo. Sério, tem algumas coincidências que você até dá pra dizer, ok, beleza. Mas tem outras que, nossa, não. Não rolaria. Então, assim, fiquei triste porque eu já tava bem animada e planejando ler o resto das sequências, que são 5 livros, se eu não me engano. E acabou que eu já só cursei nesse, daí sei lá o que eu vou fazer. Acho que provavelmente não lerei os outros. Mas, enfim, talvez se a pessoa for mais assim, é mais puxando pra um clássico, é uma narrativa um pouco mais lenta, talvez a pessoa goste mais, porque os acontecimentos são legais, só a forma como ele é contado só não é empolgante. Então, galera, por é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Esses foram os meus livros aí que não foram tão legais de acordo com as minhas expectativas ou porque realmente eu não gostei tanto assim do livro. E, enfim, deixa aqui embaixo se você me odiou, se você me odeia, se concorda ou discorda de mim. A gente se vê então por aí.